Alô amigos do mundo do samba, canal MDS aí na área com vocês, mais uma segunda-feira chegando, né? Dia dos nossos vídeos aqui pra gente se deliciar aí com as análises e os comentários. De antemão, já quero agradecer a vocês pelo apoio, pela força lá no nosso vídeo, explicar mais uma vez aqui que a São Clemente tem todo o respeito do mundo, assim como todas as escolas têm na pista. Agora, quando faz as coisas erradas lá na parte administrativa, a gente tem que falar para que não ache que a gente está conivente com tudo isso, certo? Um abraço, obrigado pelo carinho, pela força lá no vídeo da gente da semana passada. Hoje nós vamos falar um pouco, nós vamos apresentar o nosso júri. Nossos jurados deram notas às 13 escolas em seus respectivos enredos, nós somamos, damos a média e a colocação final de acordo com cada um dos jurados. É isso que vocês vão acompanhar hoje com a gente, ok? E na semana que vem, a nossa live com o geralzão desses últimos meses aí, desses últimos tempos de carnaval. Vai ter tudo. Samba escolhido, disputa, administração de escola, quem saiu, quem voltou, como é que andam os problemas com a Liesa, né, o preparativo para as escolas, os enredos, tudo. A gente vai falar um pouco de tudo. Os badauês que aconteceram por aí em algumas escolhas de samba, seja do acesso, seja do especial. Nós vamos falar de tudo na semana que vem, então não perca. Mas para isso tem que estar inscrito no canal, né? Pelo amor de Deus, não é possível que vocês ainda não estão inscritos. Se inscreve aqui embaixo, clica aí na marca do canal, se inscreve, deixa a curtida, deixa o like e vem com a gente para a gente seguir em frente, ok? Vamos começar as nossas avaliações jurados. São 5 jurados, né? Eu, Gabriel Rodrigues, Luiz Gomes, Leonardo Barbosa e o Gabriel Costa. Cada um deram suas notas de 9 a 10, com as explicações pelo que ou por qual motivo foi dada aquela nota. E no final de tudo, uma somatória com a média e a pontuação final e a colocação final de cada escola. Lembrando sempre, em caso de empate, o critério de desempate é o maior número de 10, depois o maior número de 9.9, 9.8 e por aí vai, ok? Então se delicie aí com esse encerramento de série. Tchau. Bem, a primeira escola de lá, Estácio de Sá, né, com o enredo Pedra, da Rosa Magalhães, um enredo qual eu achei bem pertinente, porque ela sai do ponto comum de simplesmente fazer um CEP, vai falar de um elemento abundante, abrangente e variado, diversificado dentro da cidade, que é a pedra, né, seja a pedra preciosa, a lapidação, né, a extração da pedra, etc, etc, etc. Né? E aí ela dá uma volta ao mundo, uma volta nos tempos para falar dessa pedra, como essa pedra foi utilizada através dos tempos até chegar em Parauapebas. O que acho que falta nesse enredo é o ponto crítico que deveria ter, não que seja obrigatório, mas não pode deixar de passar isso, uma vez que é um movimento extremamente brusco e bruto com o ser humano. Para mim faltou somente isso aí, até mesmo por conta das questões dos tempos agora atuais, os acidentes e tudo mais. Por isso, 9.8 para Estácio. Sou o Gabriel Rodrigues, vou falar um pouquinho agora do enredo da Estácio de Sá para o Carnaval 2020, que é o enredo Pedra. Rei da Rosa Magalhães, da professora. A professora, ela tem essa oportunidade de se repor no mundo do carnaval, porque assim, foi uma das sinopses que eu mais gostei, tá? Tá bem clara, bem resumida, você sente a setorização do desfile, mesmo a sinopse não estando setorizada. Eu tiro 1/10 por conta assim, da questão ambiental, enquanto ela resume a questão ambiental em apenas uma frase. Até quando a Terra vai ser vista da Lua, azulzinha e lindinha. Eu acho que o problema disso aí é que o quê? Nós tivemos problemas aqui no Brasil, que aconteceu tanto na cidade de Mariana e de Brumadinho, que várias pessoas morreram por conta das minerações, das mineradoras, na verdade, e eu acho que não dá para resolver nisso aí. Eu sinto a Estácio fugindo um pouco do problema e passando batido, por isso eu tiro 1/10 da Estácio de Sá. Olá pessoal, aqui é o Luiz André e vou falar sobre o enredo da Estácio de Sá para 2020, Pedra. Eu particularmente não gostei, achei um enredo confuso,
porque primeiro ele começa abordando que a pedra é a essência do nosso planeta. Eu acho que a essência do nosso planeta é a água, né? Foi onde surgiu a vida. Então já começa uma distorção aí da própria biologia. Aí depois fala de beleza sólida da pedra, né? Ou seja, tem vários planetas que são totalmente rochosos e não tem nenhuma beleza, entendeu? Então eu também acho uma forçação de barra. Aí depois entra para um campo de pedras preciosas, Minas Gerais e Paraupebas. Ou seja, o que denomina isso? Aparentemente parece um enredo patrocinado, né, por uma grande mineradora do Brasil, porque Paraupebas é um dos grandes polos dessa mineradora, e depois Minas Gerais, entendeu? E aí acaba com uma pedra coletada na Lua de 4 bilhões de anos, entendeu? Então, achei um enredo confuso, e por isso a minha nota é Sou o Gabriel 9,6. Leonardo, agora eu vou falar sobre o enredo da Estácio de Sá, que é Pedra. A princípio falou-se que o enredo da Estácio de Sá ia ser sobre Parauapebas, cidade do Pará. Mas a Rosa teve uma sacada de falar sobre pedra, né? Porque basicamente ela vai passar sobre os vários tipos de elementos. Tanto é que passa sobre a extração de pedras preciosas, diamante, ouro, a partir do século XVIII ocorrendo em Minas Gerais. Fala também sobre Carlos Drummond de Andrade, sobre a grande montanha que tinha da janela da casa dele, Guimarães Rosa, até chegar em Parauapebas, para falar sobre os Carajás. Então, no final, a cidade de Parauapebas acaba sendo um ponto dentro do enredo, para falar sobre tudo essa questão. Eu acho que vai ser bem desenvolvido, por conta disso a minha nota é 9,8. Olá, meu nome é Gabriel Costa, sou jurado de enredos e vamos começar pela Estácio de Sá. A Estácio de Sá tem como um enredo Pedra, que não me chamou muita atenção. É um enredo muito bem escrito, bem detalhado pela carnavalesca Rosa Magalhães, mas porém eu achei o enredo bem morno no decorrer e não chama muita atenção. E por isso minha nota é 9,9. O enredo Anjos do Viradouro para o Carnaval 2020, o Viradouro de Alma Lavada, e acho que está de alma lavada mesmo, vai trazer uma cultura diferente daquele estado que a gente já tanto conhece, que é a Bahia, né? A formação desse povo feminino, né, mais voltado para a cultura feminina, através das lavadeiras do Abaeté. Suas histórias, suas crenças, como se formaram, né, esse grupo, como elas lidam com o entorno delas, qual a importância dessa cultura, formação familiar, né, lendas, crendices, ou seja, é um cotidiano de uma situação que a gente ainda não conhece vindo lá da Bahia. Então, para mim, é muito interessante a forma como foi escrito, como foi pautado. Eu acho que a Viradouro tem um dos grandes enredos do ano, por isso, para mim, nota 10. Oi, eu sou o Gabriel, falando agora do enredo da Unidos Viradouro. A Viradouro vem com o enredo a Viradouro de Alma Lavada, com o tema das ganhadeiras de Itapuã, da Bahia. Também é uma sinopse muito boa, uma das melhores sinopses do carnaval, um dos melhores enredos também. O enredo do Tarcísio e do Marcos Ferreira. O que falar desse enredo? Uma parte que me chamou muita atenção na sinopse é que ele explica o motivo de ser Viradouro de Alma Lavada, que é em relação ao resultado do Carnaval de 2019 e sobre as ganhadeiras de Itapuã. Ele faz essa ligação e o que eu mais gostei nesse enredo, que ele é um enredo cultural e necessário para a existência do Carnaval. Fala sobre o feminismo, essas mulheres que venceram lá em Itapuã. E ele começa o Carnaval, a parte que também mais me chamou a atenção, citando os 4 enredos femininos que a Viradouro teve e ligando com Maria da Penha dos Anjos. Então minha nota é 10 para Unidos do Viradouro. Olá, aqui é o Luiz André e vou analisar o enredo da Viradouro para 2020. Viradouro de Alma Lavada, sobre as ganhadeiras de Itapuã, né? Acho que um enredo assim que até me surpreendeu, porque à primeira vista eu achei que seria mais um enredo um pouco repetitivo sobre a Bahia, e lendo e entendendo um pouco mais a sinopse do próprio enredo, vi que vai ter uma outra conotação, vai falar sobre as ganhadeiras realmente ali da Lagoa da Abaeté, e toda a sua representatividade, toda a sua cultura, né? E vai falar sobre personagens históricos, né, das lavadeiras, como a Maria do Xindó,
e várias outras ganhadeiras que cantam e dançam e representam a sua cultura. Então acho que por toda essa representatividade, a minha nota para esse enredo é 10. Jogador Leonardo, eu vou falar agora sobre o enredo da Unidos da Viradouro, que é Viradouro de Alma Lavada, que vai falar sobre as lavadeiras, as ganhadeiras de Itapuã. O enredo é muito interessante, ele traz a figura da Dona Maria do Xindó, que é praticamente patrimônio cultural das ganhadeiras, né, da Bahia. A princípio, quando lançou o enredo, eu tive a percepção que poderia ser mais o mesmo, contando Bahia novamente, todos os orixás, a cultura negra, mas o enredo foge bastante disso. Ele vem para falar sobre a cultura das ganhadeiras, que ao longo do tempo se permeou, contando sobre as histórias dessas mulheres. Então, ela praticamente conta a história da mulher nordestina, que através dessa função de lavar as roupas, conseguiu construir família, sustentar marido, filhos, netos e tantos outros entes. Por conta disso, pelo enredo ser fantástico, a minha nota é 10. A Viradouro veio com um texto bem forte, né? Falando das mulheres, dessas mulheres que foram negras. Muitas mulheres, como as mencionadas no texto, estavam bem à frente da sua época, como Dercy Gonçalves, e muitas das mulheres do passado, negras, que lutaram pela sua liberdade, pela sua alforria. Um texto bem forte, bem amarrado, então por isso minha nota é 10. Estação Primeira de Mangueira, né, e A Verdade Vos Fará Livre, tem um dos enredos talvez mais ousados da história do carnaval. Né? Não é só desse ano, mas da história do carnaval. Se o do ano passado, no caso desse ano, já era ousado, o de 2020 é mais ainda. Né? É um texto extremamente atual, mediante ao cenário político e social que nós nos encontramos. Não é desgastado, é ousado. Eu não sei até que ponto essa ousadia agrada ou, né, atrapalha ou afasta, né? Para mim, enquanto observação pessoal, até mesmo na questão do desenvolvimento do enredo, o texto ele agrada, né? Porque eu gosto desse viés crítico, onde você é crítico realmente mostrando o que você quer mostrar e não disfarçando atrás de plumas e paetês. Esse aspecto que a Mangueira tem escolhido ultimamente para mostrar seus enredos me encanta bastante, porque há de se falar sem mordaças, né? Por isso, para mim, nota 10 para a Mangueira. Oi, eu sou o Gabriel e a verdade vos fará livre nesse vídeo, que é o tema, o enredo da Mangueira para o Carnaval de 2020. A Mangueira, ela tá lembrando as mazelas sociais que Jesus Cristo viveu quando veio à Terra 2019 anos atrás e traz a possibilidade de Jesus voltar à Terra nesse momento que estamos vivendo no Brasil e voltar no Morro da Mangueira. O Leandro é perfeito, a sinopse é perfeita, é pra mim uma das melhores sinopses, a melhor sinopse na verdade, e que prende você, porque todo mundo conhece a história de Cristo, e que prende que ele vai fazendo a ligação com o mundo dos dias atuais e pergunta se Jesus Cristo sobreviveria até os 33 anos, hoje, e se conseguiria, porque Jesus só conseguiu sua vida ativa aos 33 anos. Então, minha nota para a Estação Primeira de Mangueira é 10. Olá, aqui é o Luiz André, eu vou analisar o enredo da Mangueira para 2020. A verdade vos fará livre. Acho que é um enredo muito pertinente para a sociedade que a gente vive, e principalmente pela correlação da sinopse de Jesus Cristo humano, né, há 2020 anos atrás, com um morador da Mangueira também, pobre, humilde, favelado, como se ele retornasse e vivesse a nossa realidade, né? Então acho que é pertinente, muito necessário. Gostei muito do texto, do desenvolvimento. Eu acho que pode ser um grande enredo, um grande desfile, dependendo da forma que for abordado, mas pela sinopse, analisando a sinopse e analisando o trabalho do carnavalesco Leandro Vieira, a minha nota para esse enredo é 10. Jogador Leonardo, agora eu vou falar sobre o enredo da Mangueira, A Verdade Vos Fará Livre. O tema da Mangueira busca falar sobre o personagem de maior relevância de todos os tempos, que é Jesus Cristo. A Mangueira tem como proposta como se Jesus Cristo retornasse para a Terra como se tivesse nascido propriamente no Morro da Mangueira, ou seja, o Jesus da Mangueira. Então ela vai buscar fazer toda essa análise
se Jesus voltasse hoje em dia, como seria, se ele nascesse preto, sofresse todas as violências, o preconceito, todos esses tipos de dificuldade que o sujeito oprimido passa ao longo da vida. Bom, se Jesus Cristo, quando veio à Terra a primeira vez, ele esteve do lado dos pobres e oprimidos, eu acho que esse enredo da Mangueira ele é muito eficaz nesse sentido, ainda mais nessa questão de intolerância. Pela repercussão positiva, a minha nota é 10. A Mangueira vem com um enredo também crítico, muito bem desenvolvido e detalhado pelo carnavalesco Leandro, né? Que mostra a intolerância hoje em dia e mostrando também que Deus era uma pessoa simples e que se ele voltasse, como é que seria, né? Faz um texto para as pessoas terem uma boa reflexão dos dias atuais. E eu gostei bastante, então por isso minha nota é 10. O Paraíso do Tuiuti vai falar sobre o santo e o rei, a devoção que Dom Sebastião tinha a São Sebastião, e a ele, né, pautava e entregava todos os seus destinos e caminhos. Né? Então é contando uma história de como é a saga de Dom Sebastião, né, um desbravador que morre lá no litoral africano e por lendas aparece aqui no Maranhão. Tudo isso pautado sobre a procissão de São Sebastião, que termina culminando sendo como padroeiro do Rio de Janeiro. Né? O que eu acho que aí é o que perde um pouco o foco. Né? São Sebastião vindo parar como padroeiro do Rio de Janeiro e Dom Sebastião fica um pouco meio que em aberto aí. Por esse aspecto, desse finalzinho de amarra aí, eu tiro 1/10 da escola, mas é um grande enredo também, um enredo que pode dar um caldo bacana. Para mim é 9.9 o enredo da Paraíso do Tuiuti. Eu sou o Gabriel, falando mais uma vez aqui dos enredos. E o enredo agora que vai ser falado é o enredo da Paraíso do Tuiuti, do carnavalesco João Vitor, que é o Santo e um Rei. Vai falar um pouco dessa ligação portuguesa de Dom Sebastião com o Santo São Sebastião, né? O enredo é muito, assim, o enredo é legal, faz várias ligações tanto entre o santo quanto o rei, que foi Dom Sebastião, mostra em diversos momentos, só que tem momentos que realmente não é uma forçação de barra, mas você vê que uma coisa não está natural como em outros. Tem alguns setores ali, alguns momentos que ele dividiu, que ficou uma coisa meio forçada. Então minha nota para o enredo da Paraíso do Tuiuti é 9.9. Olá pessoal, aqui é o Luiz André e vou analisar o enredo da Paraíso do Tuiuti para 2020. O Santo Rei, Encantarias de Sebastião. Assim, eu achei um enredo bem interessante no sentido de falar sobre as lendas do rei Dom Sebastião e fazer uma analogia a São Sebastião, né, e a cidade do Rio. Porém, eu acho que o enredo se deteve muito à figura mítica do Dom Sebastião, com aquela questão do touro negro coroado e tudo mais, que a gente já tinha visto no Salgueiro em 1974, né? Com o primeiro título do Joãozinho 30. Então acho que já ficou muito remetido àquilo ali. Eu acho que o enredo tá muito em cima daquilo e pouco em cima dessa questão São Sebastião, da cidade do Rio de Janeiro. Então, por isso, eu vou dar 9.9. Agora eu vou falar sobre o enredo da Paraíso do Tuiuti 2020, o Santo e o Rei, as Encantarias de Sebastião. Bom, o enredo vai fazer um entrelaço da história de São Sebastião, que é padroeiro do Rio de Janeiro e da escola, e de Dom Sebastião, que foi um rei de Portugal. Dom Sebastião recebeu esse nome justamente por causa do santo, da fé que a família mantinha no santo. Então, o santo serve praticamente como um guia. Dom Sebastião, ele desapareceu na costa da África e logo após reapareceu nos lençóis maranhenses como a lenda do touro negro. É um enredo, ele é muito bom, muito bem escrito e por conta disso minha nota é 9.9. A Paraíso do Tuiuti vem com um texto bem detalhado, bem riquíssimo, assim, pegando vários detalhes, falando das encantarias. Um texto bem grande, mas muito bem desenvolvido e eu gostei bastante. A minha nota é 10. Grande Rio, né? A quinta escola da noite, para mim com o enredo que eu, ao meu entender, para mim, enquanto questão pessoal, é o melhor do ano,
né? Tatalondirá, o Canto do Caboclo, no Quilombo de Caxias. É muito interessante como é forte quando você traz algo intrínseco, algo de dentro, algo que faz parte de você. A forma como é pautada na questão da sensibilidade do homenageado, da forma como ele se expressa pedindo igualdade, tolerância, respeito. Olha, é muito bacana, o texto é muito bom, a figura é muito curiosa de se conhecer, inclusive enquanto aspecto carnavalesco. Eu acho que foi um acerto ímpar assim da Grande Rio, um enredaço, grande favorita ao título depois do samba escolhido e tudo mais. Grande Rio para mim não tem outra nota, né? Nota 10. Oi, eu sou o Gabriel e agora a gente vai falar da Acadêmicos do Grande Rio, que é Tatalondirá, o enredo. E a sinopse é perfeita, não adianta. O enredo em relação à concepção, a gente não sabe como vai ser na realização, o que pode acontecer. Mas em concepção não tem como tirar nenhum décimo da Grande Rio. O enredo ele vai de quando ele veio, com o Joãozinho da Gomeia veio de fora até chegar no Rio de Janeiro, até chegar em Caxias, e fala em intolerância religiosa, tudo que viveu, como ele foi pai de tanta gente dentro de Caxias, dentro do Rio de Janeiro. Então, se todas as homenagens, todo o enredo que fosse de homenagem fosse assim, o carnaval não estaria muito bem em relação. Se todas as outras homenagens tivessem também sido feitas assim, então não tem como tirar qualquer décimo da Grande Rio. Minha nota para Acadêmicos Grande Rio é 10. Olá, aqui é o Luiz André e vou analisar o enredo da Grande Rio para 2020. Tatalondirá, o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias. Também um grande enredo da Grande Rio. Já foi mencionado no samba enredo de 2007, em homenagem a Duque de Caxias, mas agora uma homenagem específica a Joãozinho da Gomeia. E além também da homenagem, também cabe aí uma grande reflexão contra o preconceito que sofrem as religiões de matrizes africanas, contra a luta contra o preconceito, a intolerância, preconceito racial mesmo contra o negro e a intolerância religiosa. Então é um enredo muito rico. Acho que qualquer carnavalesco crítico ia adorar ter esse enredo em mãos para trabalhar, e essa dupla genial de carnavalesco não vai deixar essa oportunidade passar. Então não teria outra nota que não 10. Jogador Leonardo. Agora eu vou falar sobre o enredo da Grande Rio 2020, que é Tatalondirá, o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias, que vai narrar a história de Joãozinho da Gomeia. Bom, o enredo é muito bem escrito, um dos melhores do ano, que narra bem a história de Joãozinho, desde quando ele sai da sua cidade e vai até Salvador e descobre a sua missão de vida. A partir desse momento, quando ele vem para Caxias, né, ele instala o terreiro de candomblé dele, terreiro de Gomeia, que fica muito conhecido, e a partir do momento que ele passa a cuidar de todas aquelas pessoas que ele consideravam como seus. E também essa questão religiosa de ao mesmo tempo receber um orixá e receber um caboclo, ter essa dualidade. Por conta desse enredo incrível, a minha nota é 10. A Grande Rio vem com um enredo bem desenvolvido, onde nós podemos notar no decorrer do texto referências à própria escola, como o samba de 92, e eu gostei bastante. Minha nota é 10. Então, a união da Ilha do Governador, pelas ruas, becos e vielas, né? As encruzilhadas da vida, a sorte está lançada. É um enredo que para mim gera uma certa dificuldade pela questão de você ter que imaginar e deduzir o que pode ser trazido, uma vez que não houve sinopse. Vai ter um texto enredo, mas não houve sinopse, para que você acompanhe a linearidade e o entendimento desse enredo. Então aí é um enredo que, como você fica livre para devanear, meio que tudo cabe. E isso me causa um certo problema, porque a própria frase que intitula o enredo, ela é muito abstrata e muito expansiva, né? Então vai caber muita coisa e fica difícil você chegar num denominador comum quando você se junta até para debater esse enredo da União da Ilha. Por isso, por esse aspecto do 9.7 para a União da Ilha, porque eu acho que sem esse fator direcionador, fica difícil de você entender o que é que o carnavalesco, o que é que a escola pretende trazer. Então 9.7 para a União da Ilha. Eu sou o Gabriel e vamos falar agora do enredo da União da Ilha.
O enredo da União da Ilha ele já começa com um nome grande. Nas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, a sorte está lançada, salve-se quem puder. Esse enredo me preocupa porque é um enredo que abre um leque muito grande de rumos a serem tomados e que pode caber tudo. Pode caber tudo, pode caber a vida do brasileiro, pode caber um pouco de encruzilhada, de Exu em Pombagiras, pode caber várias coisas. E pode ficar sem norte, a escola pode ficar sem norte, a escola também escolheu não ter sinopse para deixar os compositores livres para fazer, mas isso preocupa por não ter uma coisa física, uma coisa que a gente possa pegar para poder analisar. Minha nota para ele é 9.7. Olá pessoal, aqui é o Luiz André, vou analisar o enredo da ilha para 2020. Pelas encruzilhadas da vida, entre becos, ruas e vielas, salve-se quem puder, algo desse sentido. Não tem sinopse, o que eu já acho um erro, porque a sinopse ela não engessa num trabalho, ela só indica o caminho que deve ser seguido. Então, se você não tem um caminho, você não sabe para onde você vai chegar, aonde você quer chegar. Não sei. Laíla falou que vai deixar nas mãos dos compositores, então quem vai escrever a sinopse serão os compositores. Então a gente não tem como analisar muito um enredo desse tipo. A gente sabe que vai falar sobre caminho, sobre escolhas de vida, sobre povo de rua, talvez, né? Povo, provavelmente. Enfim, por essa falta de informação e por esse, acho que um pouco de desleixo com relação ao enredo, pode ser inovador? Pode, mas na minha concepção, esse enredo será 9.4. Bom, jogador Leonardo, agora eu vou falar sobre o enredo da ilha. Nas encruzilhadas da vida, entre ruas, becos e vielas, a sorte está lançada, salve-se quem puder. Bem, é um título muito grande e ele cabe muita coisa, mas basicamente o enredo vai falar sobre a sorte da vida, como as pessoas lidam com os problemas que a vida impõe no dia a dia. Muitos problemas, por exemplo, problema da mazela, problema de preconceito, problema social. Então, dentro da proposta do enredo, cabe muita coisa, porque são tantos problemas, então lidar com eles, essa sorte que o enredo propõe, pode ser algo muito amplo. Então, pelo fato dele caber tudo ser algo um tanto subjetivo, é muito difícil você visualizar algo certeiro. Por conta disso, a minha nota é 9.8. A ilha vem com um enredo que me relembra alguns outros enredos que já foram usados no carnaval e também me lembra um enredo que vai ser utilizado no carnaval de 2020, né? É um enredo que me parece ter uma pegada meio de malandros, encruzilhadas, é referente a bastante a religião do candomblé, né? Mas vamos ver no que vai dar. Minha nota é 9.9. Portela traz um enredo de uma temática quase crítica, mas que na verdade dorme em cima de uma cama lúdica muito perfeita e muito pertinente para carnaval. É a crítica embasada no lirismo da imaginação do índio de que aqui existia um paraíso, uma terra sem males, e que esse homem branco destrói e transforma no que hoje é o caos carioca. Né? É um enredo atencioso com relação aos dias atuais, mas não é um enredo de afronta. Não é um enredo de afronta. Né? Então, peculiarmente ao carnaval, isso cabe muito. Né? É um contraponto da Mangueira, que é um soco na boca do estômago. Da Mangueira, o da Portela é uma tapa com luva de pelica. Mas os dois têm áreas críticos. O texto da Portela é muito bem escrito, com amarras muito bem colocadas. Eu acho que é um dos grandes enredos do ano. Nota 10 para o enredo da Portela. Portela, sou o Gabriel, vamos falar um pouquinho agora do enredo da Portela. Guajupiá, Terra Sem Males. O Renato e a Márcia fizeram a sinopse muito bem. Fizeram essa sinopse muito bem. Muito bem construída. Muito bem dirigido o que eles querem falar. Vai começar nessa cidade dos índios, aí vai ter a ilha de Monã, tudo certinho, tudo bem construído. Eu tiro 1/10 da Portela, porque eu achei uma coisa na sinopse que ficou meio solta, não ficou tão amarrada, que é a parte que ele cita a bebida dos deuses, que é o vinho. Então,
tá solta, não tá tão bem amarrada, tá tudo, todo o resto da sinopse tá tudo muito junto, tudo muito ligado. Essa parte ficou um pouco solta, jogada no meio da sinopse. Então eu tiro um 10º da Portela, então minha nota pro enredo da Portela, Guajupiá, é 9.9. Olá, eu sou o Luiz André e vou analisar o enredo da Portela para 2020, Guajupiá, Terra Sem Males. Eu achei muito interessante a abordagem sobre o enredo, sobre os primeiros indígenas a habitarem a cidade do Rio de Janeiro, principalmente em torno ali da Baía de Guanabara, que eram os índios tupinambás, e vai abordar toda essa questão cultural, religiosa, social, né? A sua organização política e fazer uma reflexão sobre o porquê do desaparecimento, né? Não só dos indígenas, como desse paraíso, né? Esse paraíso que era o Rio de Janeiro antes da chegada dos primeiros colonizadores, né? Então achei bem interessante. Eu gostei da bibliografia, eu acho que vai falar sobre. Tem a bibliografia de Hans Staden, Darcy Ribeiro. Enfim, eu acho que pode ser bem explorado, um tema muito cultural, pode ser muito bonito, desenvolvido, e a minha nota é 10. Leonardo, agora eu vou falar sobre o enredo da Portela 2020, Guajupiá, Terra Sem Males. Bom, o enredo da Portela é uma temática indígena, né? Sobre os índios tupinambás, que eles tinham a ideia de fazer uma terra pacífica, sem guerra, sem nenhum tipo de violência. Então tem esse Guajupiá, que é um paraíso, até o surgimento do primeiro carioca. É interessante que não se chega a se concretizar bem esse objetivo, né? Porque logo após isso é destruída aquela ideia de um rio pacífico. E bem na sinopse diz, por um rio teve que ser destruído para outro passar a existir. Então o enredo termina fazendo uma análise de como o rio seria hoje. Minha nota é 10 e esse enredo é fantástico. A Portela vem com um enredo crítico. No decorrer demonstra que o homem branco que destruiu o Rio de Janeiro. Também achei bem interessante a menção que ela fala do encontro da onça com a águia. E um texto bem definido, bem descrito e bem claro, né? Gostei bastante. Minha nota é 10. Falar da São Clemente agora, do Conto do Vigário, e eu quero já deixar bem claro, eu vou dar a minha nota na São Clemente hoje aqui, né? Em cima do trabalho do Jorge, sem levar em consideração os aspectos políticos que a escola tem trazido, porque no outro vídeo com relação ao enredo eu já fiz isso. Então aqui eu vou acentuar o trabalho de escrita do que a escola pode levar. Dentro desse processo de trabalho de escrita, criação, né, concepção do enredo, né, transformação das ideias em texto, o enredo da São Clemente é muito bom, é muito bem feito, é muito bem trabalhado. Oxalá que se a escola tivesse aliado a isso práticas bem determinadas e bem limpas dentro da política, da politicagem da Liesa. Mas eu não vou levar isso em consideração e vou dar o meu 10 para São Clemente por ser um enredo muito bom. Carnaval 2020, enredos, essa próxima escola é a São Clemente e eu sou o Gabriel para falar mais uma vez aqui com vocês. A São Clemente, ela vem com o enredo Conto do Vigário. A São Clemente ela tá na mesma pegada do Carnaval de 2019, tá? Quando ela tá sendo sarcástica, ela tá sendo irônica, ela tá sendo crítica às situações, e nisso ela tá voltando a ser o que era a São Clemente de antes, da década de 90, no final de 80. O Conto do Vigário é um enredo que eu dou nota 10. Pra mim tá sendo a surpresa o Jorge Silveira na São Clemente, então não tem nem muita coisa a falar. Tá bem construído, tá objetivo, tá claro, e pelo que a gente tá vendo, tá rendendo bons sambas na São Clemente. Então minha nota pro enredo Conto do Vigário, do Jorge Silveira, na São Clemente, é nota 10. Olá, aqui é o Luiz André, eu vou analisar o enredo da São Clemente para 2020, o Conto do Vigário. É um enredo bem costurado, começa com a lenda do Conto do Vigário, né? Passado no período colonial na cidade de Minas Gerais, que existiam 2 paróquias e um dos vigários teve a ideia de colocar a santa no burrinho. O burrinho foi para a paróquia que era do seu dono, que era o vigário, e aí virou o Conto do Vigário. E aí se passa pela história do Conto do Vigário através da nossa sociedade, as picaretagens e esse termo caindo no gosto popular. Achei bem interessante, bem amarradinho.
bem fácil, acho que vai ser um enredo muito bem desenvolvido, de uma fácil leitura para o público. O porém é a própria escola, né? Ter essa atitude do conto do vigário e ela mesma muitas vezes participar do conto do vigário, né? De falar uma coisa e a sua atitude nas plenárias na Liesa ser outra. Eu acho que por essa incoerência eu vou dar 9.9 para São Clemente. Leonardo, agora eu vou falar sobre o enredo de São Clemente 2020, o Conto do Vigário. Bem, a São Clemente vai falar sobre o Conto do Vigário, né? Aquela famosa história de dois vigários que disputavam onde a estátua da Mãe de Deus ia ficar. E um dos vigários sugeriu amarrar a santa num burro. Acontece que o burro era de um dos vigários e ele ia seguir o caminho da própria casa. O texto é muito bem escrito, ele não enche linguiça em nenhum momento, ele vai direto ao ponto. A minha nota é 9.9. E é bom ressaltar que esse enredo vai homenagear a própria São Clemente, porque ela prega uma coisa, no final ela faz outra. Então, a própria escola está representada dentro do enredo. Na São Clemente podemos também ver outro enredo crítico, né, que fala do vigário. É bastante legal como nesse texto nós podemos ver a conexão com o presente, com o passado. É um texto bem fluido, gostei bastante também, mas não achei tão forte quanto os outros. E por isso minha nota 9.9. A Unidos de Vila Isabel tem um dos enredos mais criativos do ano, pasmem você. Você sai de uma história chamada Brasília, para não contar a história oficial dessa cidade, como ela é seca, no cru, assim, e cria todo um lirismo e um imaginário dessa história. Uma temática indígena para se falar do encontro de Brasil e Brasília, dois irmãos. Uma coisa que me deixa um pouco preocupado é a quantidade de elementos adjacentes, né? Porque tem um pouquinho ali de Amazônia, um pouquinho aqui de Nordeste, um pouquinho acolá do Sul. Eu sei que os candangos vieram de todos os lados, mas parece que muitas vezes se pauta demais um pouco na força da cultura de outros locais para preencher algo que o próprio enredo não tem. Mas tem uma base de história muito criativa, muito bem criada e bem contada. Por esses aspectos, 9.8 para a Vila Isabel. Eu sou o Gabriel e vamos falar agora do enredo da Vila Isabel, que também é um dos enredos que mais me preocupa no Carnaval de 2020. Por quê? Não sei o que está acontecendo com a Vila. A Vila vem falar de um pouco de Brasília. A Vila Isabel tentou inovar, trazer uma história diferente de Brasília, mas caiu no meio comum. É um enredo que tudo tá entrando. Não achei muito bem construído, não achei uma construção boa do enredo da Vila Isabel. Tudo muito aberto. Ela tentou, como eu falei, ela tentou trazer uma coisa nova no enredo de Brasília, mas não conseguiu inovar. Não sei, tá complicado. A Vila tá complicada para 2020. Ela tá caindo no mesmo ponto que caiu em 2019, que foi no de Petrópolis. Então, minha nota para Vila Isabel é 9,6. Olá pessoal, aqui é o Luiz André e vou analisar o enredo da Vila Isabel para 2020. Gigante pela própria natureza, Jaçanã e o índio chamado Brasil. Eu acho que o enredo a todo momento ele encobre o nome de Brasília, até que não aparece no título do enredo, e aí eles criam essa lenda toda que o Curumim, que é o índio chamado Brasil, tem uma irmã mais nova chamada Brasília. Então não é nem tão mais nova que ele, já que ele é um índio pequeno, né? Aí faz várias analogias, as duas asas ao projeto piloto, os construtores seriam os pajés, né? Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, o JK seria um cacique, e aí depois mistura uns termos pejorativos como os pretos e nobres sofredores candangos, que eu também não gostei. Depois mistura com Nossa Senhora Aparecida, que já é também... Tá falando de um termo indígena, depois já coloca a Igreja Católica, e no final fala de vamos fazer uma oferenda na avenida. Então, achei muito confuso e minha nota é 9.7. Julgador Leonardo, agora eu vou falar sobre o enredo da Vila Isabel. Gigante pela própria natureza, Jaçanã e o índio chamado Brasil. A princípio dizia que a vila ia falar sobre Brasília, capital do Brasil. Contudo, assim como a Beija-Flor, ela criou uma lenda indígena,
para chegar no real ponto que é Brasília. Mas a sinopse ela é muito extensa. Eu acho que encheram muita linguiça para chegar no ponto crucial do enredo e ficou um tanto desnecessário. O índiozinho montou na canoa e ao adormecer a canoa se transformou em Jassanã, para depois chegar em Brasília no final, não falar de fato da cidade, não falar sobre a cultura, sobre o que a cidade realmente tem, eu achei um tanto desnecessário. Por conta disso, minha nota é 9.7. A vila vai trazer a criação da cidade de Brasília, né? A origem da criação de Brasília, mas com uma pegada indígena, né? Também falando bastante da parte dos índios. Achei legal, um texto bacana, mas o enredo não me agrada muito, então por isso minha nota é 9.9. O Salgueiro vem com mais uma homenagem nesse carnaval de 2020, que é a homenagem ao Benjamin de Oliveira, o palhaço negro, o primeiro palhaço negro do país, com todas as suas influências, um texto muito bem criado, muito bem descrito, uma história pertinente, necessária, de fácil leitura, né? Quase uma biografia, a leitura é agradável. Eu não tenho muito o que falar do enredo do Salgueiro, porque é um grande enredo, um enredo muito bom. Só posso finalizar esse enredo com uma nota chamada 10. Oi, eu sou o Gabriel falando mais uma vez aqui e agora é a vez do Acadêmicos do Salgueiro. O Salgueiro vai trazer o Rei Negro do Picadeiro. Por mais que esse enredo já tenha passado na São Clemente em 2009, o enredo do Alex, ele tá bem construído, tá? Ele cita de quando, desde o começo da história do Benjamin, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tudo que ele fez para ser aceito pela sociedade, tá? É uma outra homenagem no Carnaval de 2020 que está muito bem construída. O Alex, ele tá num ponto que é o ponto de zona de conforto dele, que ele gosta de falar disso, ele gosta dessas homenagens, ele gosta de falar de circo, e não se resume a vida do Benjamin. O final do enredo a gente vai ver que vão ser citadas obras, vão ser citados artistas negros que se basearam na história do Benjamin e que o Benjamin só foi o pioneiro daquilo ali. Então, minha nota para o Acadêmico de Salgueiro no Carnaval de 2020 é 10. Olá, aqui é o Luiz André e vou analisar o enredo do Salgueiro para 2020, o Rei Negro do Picadeiro, contando a história do Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil. E além de contar essa história, eu acho que vai trazer vários elementos interessantes, porque é uma história muito rica, né? Permeia desde os tempos da escravidão, que ele já nasceu um negro alforriado, e realmente vai passar pela questão também do preconceito racial, da inserção do negro na sociedade. Apesar de ter achado a sinopse um pouco resumida demais, um pouco simplista pela riqueza da história do personagem, acho que isso não desabona a importância do enredo e o que o Salgueiro vai trazer para a Avenida com esse enredo. Então, mesmo tendo um porém com a sinopse, a minha nota é 10. Julgador Leonardo, agora eu vou falar sobre o enredo do Salgueiro 2020, o Rei Negro do Picadeiro. Basicamente é um enredo biográfico de Benjamin de Oliveira, né? E é o primeiro palhaço negro do Brasil. É um enredo muito bem escrito, todas as pontas amarradas, praticamente um enredo redondinho. Não é um enredo novo, mas é um enredo necessário, né? Retratar essa vida desse personagem que poucas pessoas conhecem. Um negro que nasceu livre numa época extremamente difícil, fugiu de casa com 12 anos, foi ser palhaço no circo, substituiu o palhaço principal, foi ator, escritor, dançarino, produtor. É um enredo muito bom, por conta disso a minha nota 10. O enredo do Salgueiro me agrada muito, sempre com essa pegada bem negra, bem afro, né? Que vai falar da história do primeiro palhaço negro, né, do Brasil. É um texto bastante bem desenvolvido pelo Alex, né, bem amarrado, bem escrito, e gostei bastante. A minha nota é 10. Um dos enredos mais difíceis de se imaginar carnavalizado é o enredão de Tijuca, esse ano onde moram os sonhos, arquitetura e urbanismo. Nessa parte de arquitetura e urbanismo, eu vejo muito que se tem de arquitetura no texto enredo e pouco que se tem de urbanismo. Achei um texto muito denso, muito seco, proveniente quase que de uma firma de construção,
do que de um imaginário de carnavalesco, né? Achei que faltou a poesia carnavalesca para que esse enredo fosse um pouco menos duro, menos rígido, menos seco. E achei que faltou se explorar um pouco mais a questão urbanística. Por esses dois aspectos, por achar que os pontos variáveis são muito comuns, Egito, prédios, castelos, 9.8 para Unidos da Tijuca. Oi, aqui mais uma vez, eu sou o Gabriel, todo mundo já sabe. Agora chegou a vez da Unidos da Tijuca. Onde moram os sonhos da Tijuca? É o enredo. Onde moram os sonhos, na verdade. É o enredo da Unidos da Tijuca, que vai ter como tema arquitetura e urbanismo. Quando foi divulgar a sinopse, eu não senti a sinopse sendo feita por um carnavalesco, e sim por um arquiteto. A sinopse ela não transpareceu muito uma emoção, não consigo passar a emoção como passaram na sinopse da Mangueira. Não é uma sinopse que prende, sabe que vai ter pirâmide, sabe que vai ter construções arquitetônicas, vai ter muita coisa, então tá muito resumido, que chega assim, tá uma sinopse fria. Então minha nota para o Nicho da Tijuca, para a construção disso aí, por essa falta de emoção, por essa frieza na criação da sinopse. Mas a Tijuca sempre foi assim, é 9.8. Olá pessoal, aqui é o Luiz André e vou analisar o enredo da Unidos da Tijuca para 2020, Arquitetura e Urbanismo, onde moram os sonhos. Não duvido da capacidade do Paulo Barros de fazer um grande desfile com esse enredo, que na minha concepção é bem amplo, mas é um enredo interessante, vai permear a história da arquitetura, né, a importância das edificações, né, e tudo mais. Culminando também com esse link com o Rio de Janeiro, que foi eleita a capital mundial da arquitetura, né, patrimônio cultural da humanidade, enfim, né, tem o Cristo Redentor como uma das maravilhas do mundo. Então esse link é pertinente com a cidade, né? Só senti um pouco de falta da questão das moradias habitacionais populares, né? O Rio, que é uma cidade cercada de favelas, eu não vi na sinopse nada falando sobre isso. Então, por falta desse apelo popular no enredo, a minha nota é 9.9. Jogador Leonardo, eu vou falar agora sobre o enredo da Unidos da Tijuca, que é onde moram os sonhos. Bom, o enredo da Tijuca não é um enredo que ele provoque entusiasmo. E quando eu fui ler a sinopse, eu fiquei bem decepcionado, porque o texto é sem graça. Parece que foi escrito por um graduando do curso de Arquitetura e Urbanismo. É um texto reto. E assim, ele vai falar sobre aquilo que a gente já imaginava, sobre grandes construções arquitetônicas, sobre palácios, sobre toda essa questão. Pelo fato do Rio sediar um evento internacional ano que vem de arquitetura, talvez tenha pesado nessa questão da Tijuca escolher esse enredo. Mas eu não vejo a sinopse como se traz um elemento para carnavalizar esse tema. Então, por conta disso, a minha nota é 9.7. O enredo da Tijuca, embora bem produzido, bem escrito, podemos ver por setores, né? Não é um enredo que me agrada muito, não é um enredo que me chama muita atenção. É bem desenvolvido sim, é bem escrito sim, mas acho ele bem morno. Então por isso minha nota é 9.9. Outro grande enredo, para muitos o melhor do ano. Para mim, às vezes eu fico na dúvida se é ele ou da Grande Rio. Eu prefiro da Grande Rio, mas não desdenho desse enredo, muito pelo contrário, é dos grandes enredos do ano. Mocidade Independente, Elza Soares, né? Elza Deusa Soares. Também, assim como na Grande Rio, associada a um grande samba, né? Tem uma força aí para a mocidade, que se não fosse muitos probleminhas que apareceram ao redor, eu diria que a mocidade despontaria junto com a Grande Rio para disputar o título. Mas, enfim, no que temos agora de enredo, para mim é um enredo muito bem amarrado, que foca na vida da Elza de uma forma espetacular, trazendo os pontos altos da vida dela, trazendo os problemas, trazendo tudo que a gente espera de Elza para dentro da Sapucaí, para dentro do desfile da mocidade, para dentro do enredo da escola. E isso é o que se faz necessário quando se homenageia alguém tão importante com tanta força dentro da sua história. Não tem como não ser nota 10 para a mocidade. Oi, eu sou o Gabriel mais uma vez, e agora é a vez da Mocidade Independente de Padre Miguel. A Mocidade Independente de Padre Miguel está vindo com o enredo que é o sonho de todo independente, né? Que é o enredo sobre Elza Soares. Elza Deusa Soares, a Mocidade até samba enredo já escolheu, mas isso é um assunto para outro momento.
Não tem como não dar nota 10 o Jaque. Tô até surpreso, assim, todo mundo sabe da competência do Jaque, mas tô curioso, na verdade, nem surpreso, é curioso para ver como ele vai tratar isso dentro da Mocidade. A sinopse, ela é clara, vai tratar a vida da Elza Soares muito bem, né? Tanto que rendeu bons sambas para a Mocidade, o samba da Sandra, que foi o campeão, realmente foi o melhor. Então, não tem outra nota a dar, é uma pessoa que realmente merece ser homenageada na escola dela e vai ser homenageada em vida. Isso é o melhor. Então, minha nota para a Mocidade é Olá, 10. aqui é o Luiz André e vou analisar o enredo da Mocidade para 2020. Elza Deusa Soares. Acho que é um grande enredo, já aguardado há muito tempo pelo mundo do samba e principalmente pelos independentes. Além de contar a história da Elza Soares, eu acho que a grande sacada desse enredo será juntar, né, a homenagem com a temática atual, né, que é a luta contra o racismo, contra o preconceito, a inserção da mulher, né, no mercado de trabalho, a questão do povo, né, humilde da favela, de vencer na vida, entendeu? Ela como esse exemplo de, como diz na sinopse do enredo, uma estrela encontrando outra estrela independente, né? Acho que foi muito feliz, né, a abordagem do enredo, e minha nota não poderia ser diferente que não Obrigado, 10. Leonardo. Agora eu vou falar sobre o enredo da Mocidade, que é Elza Deusa Soares. É um enredo fantástico, né, que vai retratar a vida de Elza Soares e que poderia se resumir numa simples frase: essa nega tem poder. Bom, contar a vida de Elza Soares já é uma emoção pura, né? E a sinopse é perfeita, que ela narra a história realmente de Elza Soares, não fica colocando elementos estranhos no enredo, como aconteceu recentemente com outra escola. É importante também que vai falar sobre toda essa questão de superação, de luta, de garra que a personagem tem. O enredo na Mocidade é um dos melhores do ano. Eu acho que a comunidade está extremamente feliz. O Jaque vai fazer um excelente trabalho. E a nota é 10. É um dos melhores enredos do ano. A Mocidade vem falando da Elza Soares, né? Vem fazer uma homenagem a ela. E o que eu pude observar lendo o texto é que não se prenderam apenas na história de vida dela, mas sim do que ela representou para o Brasil, com as suas obras, pelas suas lutas. E o enredo está muito bem feito, muito bem amarrado, por isso minha nota é 10. Com uma difícil leitura e uma difícil compreensão nas amarras daquilo que se queria fazer, o enredo da Beija-Flor, Se Essa Rua Fosse Minha, é talvez um dos enredos com a maior quantidade de elementos provenientes de um único tema: rua, avenida, o caminho, né? Parece que por fato de ser uma rua, tudo cabia, porque aí você vai encontrar do Estreito de Bering e a Chica da Silva. É muita coisa, é muito aspecto e muito elemento diferente associado apenas por um nome. Achei que faltou uma lapidação dentro daquilo que tanto se tinha, que eram caminhos e ruas na história da humanidade, que poderia ser melhor enquadrado dentro do enredo para que não ficasse uma coisa tão saladística, né? É complicado, tem muito elemento, acho que é difícil as amarras. 9.7 para Carnaval Beija-Flor. 2020, falando da última escola, eu, Gabriel, vamos falar da Beija-Flor de Nilópolis, tá? Que Se Essa Rua Fosse Minha, enredo do Alexandre Lousada, perdão. Outro enredo que eu tenho a mesma preocupação do enredo da União da Ilha pro Carnaval de 2020. É um enredo que ele abre um leque para diversas coisas. É um enredo sobre rumos que foram tomados, e vai para a Era Glacial, aí vai pro Estreito, que eu não sei falar o nome, não sei falar. Então, tem muitos leques abertos aí, e não tem uma coisa propriamente dita. É uma ideia ótima, mas mal construída. Por essa má construção, minha nota para o enredo da Beija-Flor é 9,6. Olá pessoal, aqui é o Luiz André e vou analisar o enredo da Beija-Flor para 2020, Se Essa Rua Fosse Minha. O enredo ele fala sobre a jornada da humanidade, né? Os caminhos que a humanidade seguiu, e
e fala sobre todas as civilizações, né, até os dias atuais, faz uma referência a algumas entidades de matriz africana, Laroye, Exu, enfim, como não poderia deixar de ser, né, na Beija-Flor. Só que eu achei um enredo um pouco confuso, porque se essa rua fosse minha, e ele fala de caminhos, então rua e caminho, acho que poderia ser um título mais apropriado do que necessariamente rua, e jornada da civilização, acho que poderia ser um título muito mais abrangente, não é? Então, por essas pequenas incoerências, a minha nota é 9.8. Leonardo, eu vou falar agora sobre o enredo da Beija-Flor, que é se essa rua fosse minha. Bom, a Beija-Flor tem a sinopse, ela é até bem escrita, mas vai falar sobre muita coisa, pelo fato de falar sobre ruas. Então ela vai passar sobre a rua do período colonial, vai falar sobre a rua de Nova York, rua de Buenos Aires, rua de Paris. Muitas pontas soltas. Então não tem um ponto central que define o enredo. E no final ela vai terminar na rua principal do carnaval, que é Sapucaí. É até bem escrito, até em certas formas um tanto poética, mas é muita ponta solta, porque ela passa pelo caminho da fé, ela também passa pelas ruas, becos e vielas, das mazelas, dos pontos de terreiro. É muita ponta solta, por conta disso minha nota é 9.8. O enredo da Beija-Flor eu achei uma ideia criativa, mas também não achei bem estruturada, entendeu? Embora o texto seja bem feito, eu não achei que ela ficou bem estruturada, tá faltando alguma coisa, entendeu? Por isso minha nota é 9.9.